O que você faria se de repente tudo fosse tirado de você? Seu trabalho, sua saúde, seus planos. Como você reagiria se o que você mais ama deixasse de existir em um piscar de olhos? Essa é uma daquelas perguntas que incomodam, porque ninguém quer sequer imaginar uma vida onde suas seguranças são removidas. Mas existe uma verdade que poucos querem encarar. Muitas vezes, nossa paz não está realmente em Deus, mas nas coisas que Ele nos dá. Dizemos que confiamos, que cremos, que amamos ao Senhor sobre todas as coisas, mas, lá no fundo, há um receio de perder o que consideramos essencial: o conforto de um lar, a estabilidade financeira, os planos que fizemos para o futuro. Não percebemos, mas criamos pequenas fortalezas no coração, ancorando nossa fé naquilo que conseguimos ver e tocar. Quando essas coisas estão no lugar, nos sentimos bem, mas basta que algo saia do controle para o desespero tomar conta. Foi sobre isso que o salmista falou ao declarar: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do curral e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18. Esse versículo carrega uma força extraordinária. Ele não foi escrito por alguém que estava vivendo um momento de bonança, mas por um homem que via sua nação à beira da destruição. Abacuque não tinha nenhuma garantia de que seus dias seriam fáceis. Tudo ao redor indicava tempos difíceis. Mas, mesmo assim, ele tomou uma decisão: confiar que Deus era suficiente. Não importavam as perdas, não importava o caos ao redor. Sua alegria estava no Senhor, não nas circunstâncias. Isso nos leva a uma questão essencial. Será que conseguimos viver essa verdade? Quando tudo vai bem, quando não faltam recursos e há abundância de saúde, é fácil dizer que Deus é bom. Mas e quando os dias são escuros? Quando o que você pediu não aconteceu? Quando o que você amava foi levado embora? Muitas vezes, sem perceber, condicionamos nossa fé ao que Deus pode nos dar. Oramos, esperando respostas rápidas. Acreditamos que a presença dele se manifesta através de bênçãos visíveis. Mas e se a resposta for o silêncio? E se a resposta for um não? O que acontece quando Deus nos ensina que sua graça é o bastante? A suficiência de Deus não está no que Ele pode oferecer, mas em quem Ele é. Ele não é bom porque nos dá coisas boas. Ele é bom porque sua presença é o verdadeiro sustento. Mas poucos experimentam essa verdade porque ainda estão tentando encontrar contentamento em outras coisas. Talvez essa seja a resposta para a inquietação no coração. Talvez o que Deus mais deseja ensinar é que, independentemente do que aconteça, Ele sempre será o bastante. E essa mensagem é para você. Não foi por acaso que chegou até aqui. Deus conhece suas lutas, suas dores, suas dúvidas. Ele vê o que ninguém mais vê e sabe exatamente o que você precisa. Fique até o final, porque teremos um momento especial de oração. Que essa seja a oportunidade para você entregar suas preocupações e descansar na graça dele. Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção. E te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Nem sempre percebemos, mas há uma ilusão que nos cerca todos os dias. A ideia de que a felicidade está ligada ao que conseguimos conquistar. O ser humano tem essa tendência natural de medir sua vida com base no que possui, nos lugares onde chegou, no reconhecimento que recebeu. Se tudo parece estar no lugar certo, há uma sensação de segurança. Mas quando algo escapa do controle, surge a ansiedade, o medo, o desespero. E isso acontece porque, na maioria das vezes, nossa confiança não está realmente em Deus,
mas naquilo que achamos essencial para viver bem. Se alguém perguntasse o que você precisa para ter paz, o que responderia? Talvez pensasse em estabilidade financeira, uma casa confortável, saúde para você e sua família. São desejos legítimos. Mas existe um problema quando essas coisas tomam um lugar que não deveriam ocupar. O coração humano é enganoso. Aos poucos, sem perceber, a confiança começa a ser depositada nessas conquistas. As orações se tornam cada vez mais voltadas para pedir aquilo que parece indispensável. E quando algo dá errado, quando os planos não se concretizam, a frustração se instala. O maior perigo não está na perda de algo, mas na dependência que criamos dessas coisas para nos sentirmos seguros. A Bíblia alerta sobre isso ao dizer: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto solitário no deserto. Não verá quando vier o bem, habitará nos lugares secos do deserto, numa terra salgada e inabitável. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Jeremias, capítulo 17, versículos 5 a 7. Essa passagem revela algo profundo. Quem deposita sua segurança naquilo que pode perder, mais cedo ou mais tarde, enfrentará a decepção. Porque tudo que é material, tudo que é humano, um dia falha. E quando isso acontece, aquele que depende dessas coisas se vê sem chão, sem rumo, sem esperança. Mas quem coloca sua confiança em Deus jamais será abalado. Isso não significa que não passará por dificuldades, mas significa que, mesmo nos dias difíceis, sua paz não será arrancada. Muitos vivem em uma busca incansável por mais dinheiro, mais sucesso, mais conforto. Mas será que toda essa correria realmente satisfaz? O mundo ensina que só seremos felizes quando tivermos tudo o que desejamos. Mas há algo que poucos percebem. Quem vive preso à necessidade de conquistar sempre mais, nunca encontrará descanso, porque para essa pessoa nada será o bastante. Quando aquilo que valorizamos se torna nossa fonte de segurança, estamos construindo sobre areia. E o que é edificado sobre areia não suporta as tempestades. Deus deseja que enxerguemos além. Ele quer nos ensinar que a paz não está nas circunstâncias, mas na certeza de que Ele é suficiente. A verdadeira segurança não está no que temos, mas em saber que, aconteça o que acontecer, Ele nunca falhará. Nem sempre Deus responde como gostaríamos. Existem momentos em que clamamos, esperamos, insistimos, mas a resposta parece nunca chegar. O coração humano tem dificuldade de lidar com o silêncio de Deus. É natural querer que Ele resolva cada problema de forma imediata. Mas o que fazer quando Ele permite que certas dores permaneçam? O conceito de graça muitas vezes é mal compreendido. Muitos acreditam que a graça de Deus significa a ausência de sofrimento, como se aqueles que vivem pela fé estivessem isentos das dores da vida. Mas a realidade mostra o contrário. Há momentos em que a oração fervorosa não muda a situação. Há dores que não cessam. Há perguntas que não são respondidas. E nesses momentos, Deus nos ensina algo precioso. Sua graça não se manifesta na ausência da dor, mas na força que nos sustenta em meio a ela. Paulo entendeu isso quando escreveu: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Essa é uma verdade difícil de aceitar. A fraqueza nunca parece um caminho desejável. A dor nunca parece algo que possa nos fortalecer. Mas Deus opera de formas que não fazem sentido para a lógica humana. Aquilo que parece uma derrota pode, na verdade, ser uma oportunidade para um encontro mais profundo com Ele. A graça de Deus
não está limitada ao que enxergamos. Muitas vezes, aquilo que consideramos uma falha, um obstáculo, uma barreira, pode ser justamente o instrumento que Ele usa para moldar o coração. Quando as coisas vão bem, quando tudo acontece conforme planejamos, há uma tendência natural de nos tornarmos autossuficientes. Mas quando algo escapa do controle, quando nos sentimos impotentes, quando reconhecemos que não conseguimos avançar sozinhos, é aí que aprendemos a depender dele. A maior lição da graça é que ela não precisa de circunstâncias perfeitas para se manifestar. A presença de Deus é real, independentemente do cenário. A dor não significa ausência dele. O silêncio não significa rejeição. A falta de respostas não significa abandono. Ele continua presente, sustentando, fortalecendo, guiando, mesmo quando não conseguimos entender. Quantas vezes aquilo que chamamos de fraqueza é, na verdade, o que nos aproxima mais de Deus? Quantas vezes as batalhas que queríamos evitar são exatamente as que nos ensinam a confiar? A vida não será isenta de desafios, mas há uma promessa imutável. Sua graça será sempre suficiente. Não importa o tamanho da dor ou a profundidade da incerteza, existe um sustento invisível operando em cada detalhe. Quando entendemos isso, a necessidade de entender os porquês desaparece. A confiança deixa de depender das circunstâncias e passa a se firmar na única verdade que não muda. Deus é suficiente. Muitas pessoas acreditam que estar na presença de Deus significa viver sem dificuldades. A ideia de que bênçãos materiais são provas do favor divino se espalhou de maneira sutil, criando uma mentalidade perigosa. Quando tudo vai bem, quando há prosperidade, quando não faltam recursos, é fácil dizer que Deus é bom. Mas quando as dificuldades chegam, quando portas se fecham, quando orações não são atendidas da forma esperada, muitos se perguntam se Deus ainda está ali. A confusão acontece porque há uma tendência de medir a presença de Deus por aquilo que se recebe. Se há provisão, se há conquistas, se os planos dão certo, isso é interpretado como um sinal de aprovação divina. Mas quando as coisas começam a dar errado, quando surge um tempo de escassez, a primeira reação de muitos é questionar se fizeram algo errado ou se Deus os abandonou. Esse pensamento revela uma compreensão distorcida da graça. Jesus deixou isso claro ao dizer: porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Mateus capítulo 5, versículo 45. Deus não é refém das circunstâncias. Sua graça não se manifesta apenas nos dias bons. Ele não precisa provar seu amor com recompensas visíveis. Se tudo o que ele concedesse fosse retirado, ainda assim, continuaria sendo Deus. Mas essa é uma verdade difícil de aceitar quando a fé está fundamentada em resultados e não em relacionamento. A bênção de Deus pode estar presente mesmo quando não há abundância. Muitos acham que estar em paz significa ter tudo sob controle, mas há uma paz maior, aquela que não depende de circunstâncias. A verdadeira confiança não se mede pelo que se possui, mas pela certeza de que Deus continua sendo suficiente mesmo quando tudo parece incerto. Há momentos em que Ele permite que certas coisas sejam tiradas exatamente para mostrar que sua presença é maior do que qualquer benefício material. Nem toda perda significa derrota. Nem toda escassez significa rejeição. Há lições que só podem ser aprendidas quando o que parecia indispensável já não está mais ali. Quando a fé se baseia no que Deus pode dar, o relacionamento se torna frágil. A verdadeira transformação acontece quando o coração entende que Ele é o maior presente. Nenhuma riqueza, nenhuma conquista, nenhuma vitória se compara à presença dele. Tudo pode passar, mas a graça continua sendo o bastante.
O amor de Deus não se mede pela quantidade de bênçãos recebidas. Ele não muda quando a conta bancária diminui. Não se afasta quando a tempestade chega. Não deixa de ser Deus quando os planos não se realizam. Quem confia nisso não se desespera, porque sabe que, aconteça o que acontecer, sua graça continuará sustentando. Nem sempre percebemos, mas existem momentos em que Deus permite a escassez não como um castigo, mas como um convite para confiar. O ser humano tem uma tendência natural de se apoiar no que pode ver, tocar e controlar. Quando tudo está garantido, quando os caminhos estão abertos, a sensação de segurança se instala. Mas quando algo sai do esperado, quando a vida apresenta desafios que parecem impossíveis de resolver, é nesse instante que se revela onde está a verdadeira confiança. Muitos clamam a Deus, esperando uma solução imediata, um livramento que os tire da dificuldade. Mas há situações em que Ele não remove a luta. Em vez disso, Ele nos ensina a passar por ela. O coração humano luta contra essa ideia porque deseja conforto e estabilidade. No entanto, há um propósito nos momentos difíceis. Aprender que a dependência em Deus não pode ser apenas teórica, mas uma realidade vivida. Isso se torna claro na passagem que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. A confiança verdadeira exige renúncia. Muitas vezes, Deus permite que planos falhem para mostrar que o controle nunca esteve realmente em nossas mãos. Ele abre portas, mas também fecha. Ele concede, mas também retira. Não porque deseja o sofrimento, mas porque sabe que existem lições que só podem ser aprendidas quando tudo o que restar for Ele. O coração humano resiste à dependência porque isso significa abrir mão do próprio entendimento. Mas confiar não é apenas acreditar que Deus existe, e sim descansar na certeza de que Ele está conduzindo tudo. Isso significa entregar os medos, as inseguranças, as expectativas, sabendo que, independentemente do cenário, Ele continua sendo suficiente. Aqueles que entendem essa verdade vivem de maneira diferente. Não se desesperam diante das incertezas. Não medem a fidelidade de Deus com base nas circunstâncias. A paz não é mais determinada pelo que possuem, mas pela certeza de que Ele nunca falha. Existem períodos em que Deus nos ensina a confiar sem enxergar. Momentos em que parece que nada acontece, que tudo está parado. Mas é nesses períodos que a fé se fortalece. Quando os recursos se esgotam, quando os planos não fazem sentido, quando os caminhos parecem fechados, Ele nos ensina que sua graça é o suficiente. A paz que vem de Deus não depende do que está ao redor. Quem aprende a depender dele encontra descanso onde outros encontram desespero. A provisão dele não falha, mesmo quando não vem da forma esperada. A segurança não está no que pode ser conquistado, mas na certeza de que, aconteça o que acontecer, ele nunca abandona aqueles que confiam. Nem sempre entendemos os caminhos de Deus. Há momentos em que tudo o que queremos é uma resposta, uma solução rápida, um alívio imediato. Mas Ele trabalha de forma diferente. Em vez de nos dar tudo o que pedimos, Ele nos dá tudo o que realmente precisamos. E acima de qualquer coisa, o que mais precisamos é da sua presença. A graça de Deus é suficiente, mesmo quando os planos não saem como esperado, mesmo quando há perdas, mesmo quando não há explicações. A segurança que o coração busca não está nas circunstâncias, mas em saber que Ele continua no controle. Nada escapa dos seus olhos, nada acontece sem que Ele permita. Talvez hoje seu coração esteja inquieto. Talvez você tenha pedido algo e a resposta não veio.
Talvez esteja cansado de esperar, mas Deus não está distante. Ele sabe exatamente o que você precisa e está sustentando cada detalhe da sua vida. Agora, quero te convidar a um momento de oração. Fale com Deus como um filho que confia no Pai. Apresente suas inquietações, suas dores, seus medos e peça para que Ele ensine seu coração a descansar na graça que nunca falha. Pai amado, em Tua presença nos colocamos neste momento, reconhecendo que és soberano sobre todas as coisas. Nada foge do Teu controle, nada acontece sem que os Teus olhos vejam. Mas, muitas vezes, nos encontramos inquietos, ansiosos, tentando entender aquilo que não está ao nosso alcance. Há momentos em que o coração se sente pesado, carregado de perguntas sem respostas. Há dias em que a caminhada parece difícil e a fé parece frágil. Senhor, hoje queremos Te entregar tudo. Cada pensamento que nos afasta da confiança, cada medo que insiste em dominar o coração. Queremos nos render à Tua graça, sabendo que ela é suficiente, que não precisamos de mais nada além da Tua presença. O mundo nos ensina que devemos buscar seguranças em tantas coisas, mas hoje escolhemos abrir mão do que é passageiro para confiar no que é eterno. Se houver em nós qualquer sentimento de inquietação, que o Teu Espírito Santo traga paz. Se ainda há em nosso coração uma necessidade de controlar o futuro, ensina-nos a descansar. Se estivermos colocando nossa confiança em coisas que podem ser tiradas, revela-nos a verdade e nos conduz de volta para Ti. Sabemos que nem sempre compreenderemos os Teus planos, mas não queremos depender de respostas para confiar. Queremos confiar porque Tu és Deus, porque és bom, porque és fiel. Queremos aprender a reconhecer a Tua graça, mesmo quando as circunstâncias não fazem sentido, mesmo quando as Tuas respostas não são aquelas que esperávamos. Se houver algo dentro de nós que precisa ser transformado, molda-nos conforme a Tua vontade. Que possamos aprender a depender de Ti de verdade, não apenas quando tudo vai bem, mas também nos dias difíceis. Ensina-nos a descansar no Teu amor, sabendo que, aconteça o que acontecer, Tu estarás conosco. Senhor, toca aqueles que hoje se sentem fracos. Fortalece aqueles que estão cansados, aqueles que sentem que não conseguem mais seguir. Derrama Tua graça sobre cada coração aflito, trazendo refrigério, trazendo esperança, trazendo certeza de que Tu nunca abandonas aqueles que confiam em Ti. Que possamos lembrar que nossa segurança não está no que temos, mas em quem és. Que possamos aprender que a verdadeira paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que Tu estás no controle de tudo. Que possamos caminhar cada dia com o coração firmado nessa verdade. A Tua graça nos basta. Te louvamos porque és fiel, porque és Deus, porque és suficiente. Te entregamos nossa vida, nossos planos, nossos medos e tudo o que somos. Que possamos viver para a Tua glória, confiando que mesmo quando não entendemos, Tu estás cuidando de cada detalhe. Em nome de Jesus, oramos e Te agradecemos. Amém. A oração terminou, mas a conversa com Deus continua. A graça dele não é apenas um conceito, é uma realidade que sustenta cada detalhe da nossa vida. Nos dias bons e nos dias difíceis, quando há respostas e quando há silêncio, ele continua sendo suficiente. Essa é a verdade que liberta, que traz descanso, que nos ensina a confiar mesmo quando os caminhos não são claros. Meus amigos, se essa mensagem falou com você de alguma forma, quero te convidar a continuar recebendo palavras que edificam a sua fé. Considere se inscrever no canal e deixar seu like, isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com essa mensagem. E quero te pedir algo simples, mas poderoso. Escreva nos comentários, Tua graça me basta. Declare isso como um ato de fé. Que essa frase seja mais do que palavras,
mas um compromisso de confiar em Deus independentemente das circunstâncias. E se deseja fortalecer sua caminhada espiritual e viver um ano com mais propósito, veja o material que deixamos no primeiro comentário fixado. Pode ser exatamente o que você precisa para crescer na fé e se aproximar ainda mais de Deus. Que essa verdade permaneça no seu coração. Nada é maior do que a graça dele. Até a próxima mensagem.